O risco de movimento de massa ele existe em qualquer superfície declivosa, sendo que pode ser intensificado pela alta pluviosidade, ausência de cobertura vegetal e intervenções humanas. No Brasil, por exemplo, a falta de agenda política demonstra que só temos conhecimento de movimentos quando há grandes desastres. O foco desse trabalho é o Morro do Cristo, em Juiz de Fora, e as observações a respeito do risco de rolamento de bloco. A real motivação para esse trabalho é a preocupação com a expansão urbana ao redor do Morro do Cristo. E as principais indagações não são realmente ao movimento, porque ele pode ocorrer de acordo com a dinâmica da encosta, mas as suas consequências para a sociedade e para as estruturas urbanas. Os resultados desse trabalho trarão informações e observações a respeito de alguns blocos estudados. O Morro do Imperador é considerado o resultado de uma falha geológica e está num contexto de Mata Atlântica, numa floresta estacional, semidecidual e submontana. A sua vertente foi tombada pelo Decreto 4312 pelo município de Juiz de Fora, mas apesar disso existem trilhas, tanto de acesso quanto de lazer no local. O número de casas e edifícios no entorno também é bastante alto, o que aumenta o risco de perdas materiais e perdas humanas caso exista o rolamento de blocos. Em trabalho de campo, a gente pode perceber que existe um certo nível de precaução, já que existem colunas de sustentação e também paliçadas, que são estruturas de tela metálica e concreto armado para impedir que esses rolamentos atinjam os edifícios. Também houve uso de explosivos no passado, também para impedir esses rolamentos. Essas obras são da década de 80, o que demonstra que a prefeitura já tem conhecimento desse risco, mas que as obras são antigas e também num número insuficiente, apesar de serem importantes. A maior parte da contenção é feita por bambus da vegetação da área. O perímetro de estudo foi de 1.940 metros, e a escolha deste local se deu em razão do mesmo possuir um contexto rochoso diferente do restante do Morro do Cristo, e também pela alta frequência de circulação de pessoas na região. A exploração foi feita a pé e em alguns momentos foi utilizada também a técnica de escalada. Foram encontrados, mapeados e avaliados um total de 30 blocos de rochas, todos com mais de 1 metro de comprimento, largura e altura. E essa medida foi escolhida em razão de um maior potencial para causar danos à população. Dos 30 blocos avaliados, em 22 foram recolhidas amostras de rochas. Dessas 22 amostras, 4 foram encaminhadas para análise petrográfica. A avaliação de estabilidade desses blocos foi feita utilizando a ficha de campo do Ministério das Cidades, onde o avaliador irá responder a 10 questões e escolher entre a alternativa A ou B. Nessa ficha são avaliados quesitos como a tipologia do talude, a localização dos blocos em relação à sua condição na encosta, a condição de equilíbrio estático do bloco, a posição dele, a condição de contato do bloco, o ângulo do plano basal, a alteração do material, a avaliação da geometria do bloco e as dimensões do mesmo. E como quesito final, tem-se a análise da estrutura. E a partir desses parâmetros, a ficha permite verificar se o bloco avaliado se encontra em nível estável, instável ou muito instável. Aplicando a metodologia ao estudo, percebemos que a maior parte dos blocos estão estáveis, mas 37% não estão, o que é um número alarmante. Os blocos mais instáveis estão situados nas porções mais íngremes da encosta. E a grande problemática a respeito da queda desses blocos e rolamento é o risco deles atingirem as construções nas partes mais baixas da vertente. Como já dissemos anteriormente, as obras da prefeitura são de extrema importância, mas ainda em número e qualidade insatisfatórios. Além disso, o estudo teve como foco os blocos com mais de 1 metro de largura, comprimento e altura, mas isso não quer dizer que os blocos menores não possam causar perdas tanto materiais quanto humanas, como na rua Constantino Paleta, que tem um alinhamento de blocos instáveis. Além disso, um ponto-chave é a preservação da vegetação local, já que são os bambus que promovem a maior parte da contenção desses blocos. Na rua Luiz Sansão foram encontrados 2 blocos em condições de rolamento em função do movimento de massa em razão da inclinação sofrida pela vegetação do local. É válido lembrar que o artigo ele é fruto de uma fase de pesquisa e dissertação do mestrado e, por isso, ainda apresenta resultados intermediários, dos quais ainda serão acrescentados outros estudos e também uma entrevista com os moradores da região. Nós agradecemos pela sua atenção e esperamos que tenham gostado do nosso trabalho.